E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo, escutando esse nosso podcast Café com a A Ciência. ciência. Vamos falar bastante com vocês sobre. Acho que deu um erro aqui de transmissão. Abrir o estúdio. O YouTube não. Estamos gravando. O YouTube não está recebendo vídeo suficiente para manter o streaming. Ao vivo é isso aí, pessoal. Vamos ver. Agora foi. Acredito que sim. Tá rodando bem aí? Só por isso. Só o começo. Olha, Leonardo já está aí, o Ricardo Cremonese já está aí. Vamos ver, agora acredito que sim. Tivemos um pequeno erro de conexão aqui, né? Então, galera, ao vivo é isso aí, né? Então, estamos iniciando hoje, estamos ainda aprendendo muitas coisas sobre o assunto, né? Somos noobs nesse ato de ser podcasters, a gente não temos experiência nisso, mas o que a gente tem experiência é em aprender para poder ensinar. Muito bacana. Pronuncia aí, Fabrício. Fabrício tá no chat também, se pronuncia. Que legal, pessoal. Fico muito feliz de ter vocês aqui assistindo o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto do nosso podcast Café com a Ciência. Tadeu, vamos falar um pouquinho para a turma do que se trata esse podcast? Olha, a ideia do podcast é a gente trabalhar, né, questões relacionadas à ciência e à fé. É claro, são duas situações que são bem diferentes, mas elas se complementam assim de várias formas e de várias maneiras. Então é isso que a gente quer abordar dentro do podcast. É claro, sem entrar no mérito de ninguém, né? Sem afrontar, criticar em hipótese alguma. A ideia é entender o quanto que a fé e a ciência podem caminhar junto ao longo do tempo, aí, ao longo das coisas. Essa é a ideia. Eu acho que a nossa grande intenção é não julgar. Sim, Né? exatamente. Porque eu acredito que todos temos um pouco de cientista desde criança. A gente começa a aprender, a gente começa a entender as coisas quando criança e a gente passa a aprender as coisas por experiência, que é a ciência empírica, né? Aquela que a gente, Sim. através de nossas experiências, a gente aprende, a gente estuda alguma coisa. O efeito mais normal que a gente vê por aí é a criança tomando o primeiro choque. Sim. Né? A criança acabou de virar uma cientista. Mas é o experimentar, né? É o experimentar. É a partir dali que ela vai ter toda uma concepção para entender o que é um choque, como que aquilo funciona e os cuidados, né? Vou fazer ou não novamente? A primeira coisa é ter o fato. O fato aconteceu e o buscar o porquê, né? E o ser humano, ele está... Acho que a gente acabou de ser desconectado e reconectado. Acredito que voltamos. Parou, voltamos, beleza. Então, eu acredito muito que o ser humano, acontece alguma coisa e a gente sempre tem uma busca do porquê, entrando aí no viés da filosofia, né? Nesse Sim. caso. Então, uma busca do porquê. E nem tudo a gente consegue ter uma resposta. Como estávamos falando no off agora há pouco, né? Eu acredito que quando a gente entra no quesito fé, a gente dificilmente vai se obter uma resposta plausível, verificável de alguma coisa. Sim. Mas como então que a gente poderia juntar a fé e a ciência? Se a ciência é responder a algumas coisas através de experiências, e se na fé a gente não vai obter nada plausível, porque, assim, cientificamente falando, para que aquilo seja validado e um modelo científico seja validado, outras
pessoas têm que também ter validado aquilo, têm que ter refeito o mesmo experimento e ter obtido o mesmo resultado. Só que na fé não funciona assim. E aí? Como que a gente conseguiria unir, a seu ver, a fé e a ciência? Eu penso assim, a fé, ela te fortalece para muita coisa, para você ter a garra de buscar, né, um projeto de vida, uma meta, um caminho no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Porém, fé sem conhecimento não funciona. Eu penso dessa forma. Eu acho que você conhecer é de extrema importância. É muito diferente você analisar contextos, situações, né, de um determinado ponto, e a partir do momento que você tem conhecimento daquela situação, a coisa se torna muito mais interessante. Então, às vezes, eu penso assim, não adianta nada, eu tive essa situação, né? Ó, aconteceu o fim do mundo, mas espera aí, o que é o fim do mundo? O mundo acabou? Não, acabou porque nós estamos aqui agora. Mas o que foi esse fim do mundo lá numa outra realidade? Então, acho que é isso, né? Às vezes você vai ter o conhecimento, o caminho para o conhecimento através da fé. Entendi. Mudando aqui um pouco de câmera, celular novo, beleza, aqui, ok. Vamos falar então um pouquinho sobre a fé, a palavra fé, e vamos falar um pouquinho sobre a ciência. Sim. Né? Então, o que é a ciência de fato? O que você entende por ciência? Né? A ciência, na verdade, ela é conhecimento. Acho que, em resumo, né, ela vem do latim, né, de ciência, e acaba falando o quê? Ela quer gerar conhecimento. Né? Então, como você falou no início, todo mundo é cientista. Todo mundo busca conhecimento. Para a gente sobreviver é do ser humano. Ele precisa conhecer o ambiente dele onde está. Então, desde quando nós nascemos, qualquer aprendizado que a gente tenha é para que gere conhecimento, para que a gente melhore as condições de vida, né? Então, a gente percebe muito isso dentro do conceito, né? E isso também está ligado à fé, né? Porque quando você não conhece, a fé ela acaba se tornando algo que você acredita sem ver. Você não tem um senso de verdade sobre aquilo, né? Mas você não tem uma prova, não tem um objetivo, não tem absolutamente nada. Mas você confia e deposita que aquela ideia seja uma verdade. Então, assim, em poucas palavras, eu resumo fé como acreditar sem ver. Depois você vai aprimorar suas coisas. E será que algum dia a gente consegue unir o que a gente acredita sem ter prova em conseguir provar? Porque eu, particularmente, acredito que tudo pode virar ciência, tudo a gente vai conseguir provar, a gente só não tem capacidade e tecnologia ainda para conseguir entender e provar aquilo hoje. Mas muita coisa do que acontece, se a gente for parar para pensar lá atrás, o ser humano acreditava em coisas que aconteciam, por exemplo, se eu fizer a dança da chuva, vai chover. Sim. Era uma fé envolvida. Mas o ser humano naquela época não tinha conhecimento e tecnologia suficiente para entender o que era a chuva, né? Como ela funcionava. E a ciência vai em cima daquilo que a gente acredita, né? E a gente passa através... Um conhecimento leva ao outro. Então, se a gente pegar a curva de conhecimento do ser humano, a curva de tecnologia, toda nova tecnologia descoberta, ela dá um salto para a próxima. E, normalmente, eu não tenho esses dados reais, tá? Só estou supondo isso, mas quando a gente tem um conhecimento, a gente diminui pela metade uma nova descoberta. O tempo, né? Aí Sim. entra naquele fractal, né? que a gente conhece. Né? Então, eu acredito que o conhecimento, tudo aquilo que a gente acredita porque já viu aquilo acontecendo algumas vezes. A gente só não tem ainda a tecnologia para conseguir descobrir. Você percebe, né, o início disso, né? Como você até colocou, né, as questões da evolução do ser humano, né? Quando o ser humano deixou de ser nômade, começou a criar uma raiz em um determinado lugar. Ele precisou começar a entender aquele ambiente e como que ele poderia viver naquilo ali, né? Ele precisava saber, precisava ter mecanismos que fizessem ele sobreviver, né? Num determinado local e como que ele poderia manter essa sobrevivência.
Então é a partir daí que você entende um pouco que gerou-se vários conhecimentos, não é? Como nós temos a agricultura, né, do cara entender os períodos, como que o mundo funcionava, para ele poder plantar e essa plantação serviria de alimento para ele. E a partir dali também, né, acontece o quê? O ser humano passa a viver em grupo. A partir do momento que eu vivo em grupo, eu só vivo em grupo se eu acredito nessa pessoa. Então, você acreditar em pessoas leva à afetividade, leva a ter uma crença de que aquela pessoa é importante para você. Numa falta dessa pessoa, o que você vai fazer com ela? Né? Ainda depois de muitos anos ainda, né? Era como se fossem os animais. Descartava, morreu, descartava e acabou por ali. Mas, de repente, com o afloramento dessa comunidade de viver em sociedade, o ser humano começa a dar importância a ele mesmo. Aquela pessoa que está do meu lado, ela é importante. Então é dessa forma que eu vou descartar ela como se fosse algo qualquer? Não. E com isso a gente percebe que começa a ter as crenças, né? De que a pessoa, na sua ida, né? Na sua morte, essa pessoa, assim, o que entendia-se? Entendia-se que acreditava-se que essa pessoa ela estaria num lugar melhor, numa situação diferente. Então, é a partir daí que você começa a aflorar o conceito de fé. Né? O homem começa a criar situações para ele poder tentar se aproximar de algo, mas que ele não tem uma prova, que ele não tem uma existência, que ele não tem um conhecimento, e a partir daí também ele vai começar a ir desenvolvendo uma linha, uma cadeia para poder começar a trabalhar. Né? Quando você fala das mitologias, né? Se você pega todas as mitologias, você percebe que são muito parecidas umas com as outras. Né? Cada um a seu modo, cada um a seu ponto de vista. Né? Mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia romana, né? Elas são muito próximas, porém cada uma dentro da sua realidade, que era a realidade dessas pessoas vivendo numa determinada sociedade, num grupo isolado. E já já a gente vai falar um pouquinho sobre a origem, né, do ser humano e da fé, e linka muito isso que você está falando, que são as origens, os primeiros relatos que a gente tem de pessoas acreditando em algo, a gente só pode ter depois da escrita do ser humano, que é quando a gente começa a pensar em estudar. Antes disso, a gente não tem como saber como era que o ser humano pensava, né, o que ele fazia. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre a ciência. Quais os tipos de ciência que a gente tem? Eu vou até pegar uma colinha aqui, né, para não correr o risco de esquecer. Sim. Tá? A gente tem aí, ó, algumas pessoas... Ó, o Johnny também está aí acompanhando a gente. Muito obrigado, pessoal, o Leonardo colocou aqui, né, que a fé é como uma crença, né, algo que parte da própria pessoa, realmente. Faz todo sentido, Leonardo, o que você está falando. E pessoal, uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui, por mais que nós temos cada um pensamento diferente, o nosso intuito com esse podcast não é julgar, e sim ouvir, entender e debater. Sim. Uma coisa que eu acho muito chato é quando as pessoas elas são fervorosas naquilo e elas não aceitam nem ouvir o outro lado. E eu acho que o não ouvir o outro lado, ele é muito ruim, porque você vive dentro da sua bolha. E dentro da sua bolha você não olha o mundo de maneira diferente. Eu acho que a tecnologia e as redes sociais são muito boas hoje, mas se você for parar para pensar, as pessoas só conversam com um grupo que pensam da mesma maneira. E não é por aí que funciona. O nosso intuito é sair da bolha, é estourar essa bolha e fazer as pessoas ouvirem coisas diferentes, pessoas que pensam diferente. A gente não quer que você pense como a gente não quer que você pense como a outra pessoa, mas ouça, debata e sempre baseado naquilo que a gente fala, né? No respeito. No respeito. Eu acho que essa é a parte principal. Tem muito religioso que respeita o ateu, tem muito ateu que respeita o religioso. E também tem os que não respeitam. Né? Então, o que a gente não quer aqui são as pessoas que não têm o respeito pelas outras. Cada um tem o seu momento, a sua fala. Até a gente vai tentar trazer pessoas de religiões para falar sobre sua fé,
não especificamente sobre a sua religião, mas sobre a fé. E ouvir sem julgar, né? Sim. Certo? E isso é viver em sociedade, né, Ju? A sociedade ela vai ser esse mix de coisas e a gente realmente é interessante a gente pelo menos compreender. Se for legal para mim, eu absorvo. Não é? Descarta. E Descarta. segue, e vida que segue, e tá tudo certo. E não é bacana pra mim, mas que saiba debater com respeito. Atacar, entre aspas, o ataque, tá, pessoal? Não entendo o ataque como, ai, de fazer algo ruim, mas o atacar e debater as ideias e não a pessoa. Ah, porque ele não sabe nada. Não, cara, isso é muito chato. Isso é terrível, né? Principalmente para a área do conhecimento. Né? Então, falando agora um pouquinho sobre a ciência, né? Algumas características da ciência é que ela pode ser a factual, tá? Que é a ciência que desenvolve através de fatos. É a ciência que se desenvolve através do que acontece ali ao redor, se há a análise daquilo. Por exemplo, a descoberta da gravidade. Sim. Como aconteceu? Exato. Caiu a maçã na cabeça. E aí é um fato que aconteceu e houve essa análise. Nós temos a empírica, que é aquela que a gente constrói o conhecimento através das nossas experiências, o enfiar o dedo na tomada, por exemplo. Então eu crio um conhecimento que eu sei que se eu enfiar o dedo na tomada eu vou tomar choque. Né? Nós temos também a ciência racional, que é aquela que obtém os resultados por meio da razão, e essa eu acho que vai ser impossível linkar com a fé por enquanto. Né? Porque a fé, ela tem as suas razões, mas a gente acredita e a gente não tem uma razão específica para acreditar naquilo, né? Então é aquela, a ciência racional é aquela que tem resultado e pode ser, a gente consegue reconstruir o teste. E na fé eu acho que isso não existe, né? A gente não consegue porque cada um sente a fé de uma maneira, né? Nós temos a sistemática, através de ideias e procedimentos, e nós temos duas vertentes, tá? Que é a ciência verificável, ou seja, é aquela ciência que a gente pode, através de estudos laboratoriais, conseguir reproduzir, e esse estudo é lançado, e outras pessoas no mundo tentam reproduzir para saber se tem o mesmo resultado, né? E nós temos a ciência falível, que é aquela através de um ponto de vista. Essa sim eu acho que a gente em algum momento consegue unir, né? Então, a gente falou um pouco, né? Você falou um pouco, Tadeu, sobre o ser humano vivendo na sociedade, começou a criar em grupos, mas a Terra existe há quanto tempo, segundo alguns estudos que a gente tem por aí? Quantos anos tem o planeta? Olha, segundo pesquisas, né? O planeta tem em torno de 4,54 bilhões de anos, né? Então você imagina o tanto de experimentação, o tanto de crença que o ser humano precisou ter para chegar onde nós estamos hoje. Exato. Você imagina, é o que eu brinco em sala de aula, né? Quando a gente fala de lidar com a natureza, de entender a natureza. Hoje a gente só conhece o conceito de chuva, porque teve alguém lá atrás que teve a ideia de pesquisar e entender o que é essa chuva. Pegando o teu gancho da eletricidade, né? O que é a eletricidade? Se não tivesse alguém lá em séculos e séculos atrás queresse entender essa eletricidade, nós hoje não estaríamos aqui ao vivo. Não. Porque sem a eletricidade não teria informática, né? E não teria toda essa tecnologia que nós temos e lidamos com ela hoje com a maior facilidade do mundo, né? Eu fico imaginando, tem hora, né? Você imagina se Isaac Newton, Albert Einstein estivessem nos dias de hoje. Os caras naquela época tinham o quê? Papel e malemar um grafite ali para escrever. Hoje seria muito. Os caras, a gente estaria voando, com certeza. Né? Seria muito bacana. Eu não sei, a gente precisa pensar, porque talvez vivendo no mundo de hoje, se a gente for parar para pensar, será que eles conseguiriam chegar lá em cima? Nas cadeiras do jeito que o mundo está hoje? Não é? Não Exato. sei, eu acho que... Eram destaques, né, da época que talvez eles não teriam tanto destaque hoje. Né? Exatamente. E se não tivesse eletricidade, a gente não tinha café expresso. Exatamente. Não, pelo amor de Deus, que bom que a eletricidade existe. Então você imagina, né, a idade de 4,54 bilhões, né? Olha por tantas evoluções que o ser humano passou, né?
pelos Australopithecus, pelo Homo habilis, pelo Homo erectus, né, que foi a Era do Fogo, né? E aí é interessante, né, que ali na Era do Fogo a gente tem um dos primeiros contatos que o homem tem com a física, né? Ele perceber que a termologia, né, que o fogo poderia servir para aquecer o corpo, onde ele ia ter o conforto térmico, né, para cozinhar os alimentos, onde ele teria uma melhora nutricional, né, ele deixaria de ter várias doenças ali com o aquecimento da comida, né, e várias situações, né. Segundo alguns estudos, pegando o seu gancho aí, o ser humano só conseguiu se desenvolver, o cérebro do ser humano só conseguiu se desenvolver quando o ser humano passou a cozinhar a comida, quando ele passou a cozinhar a carne, porque aí ele precisou de menos esforço para conseguir a obter o seu alimento, a facilitar, então ficou mais fácil ele conseguir consumir o alimento, degradar o alimento, e com isso ele conseguiu tempo para as outras coisas, e não em caçar a comida do dia. Se você for parar para pensar num animal hoje selvagem, ele passa o tempo todo dele fazendo o que é básico, a procurar comida, água e abrigo. Exato. É isso que o animal faz. Então, a partir do momento que o ser humano passou a cozinhar a carne, ele teve mais tempo para pensar. E é aquilo, né? O ócio, é no ócio que a gente consegue pensar em se renovar e conhecer, né? Trazendo uma informação, a gravidade foi descoberta num período de pandemia. De pandemia? Essa informação é nova, sabe? Então, períodos ali que eram sombrios, né? Exílio, tal, todo mundo em casa, e aí que saíram grandes descobertas, né? Ótica, gravidade, entre outras situações, né? Se você pega as histórias da gravidade, né, com Galileu Galilei lá na Itália, sofrendo pressão da Inquisição, aquela loucura toda, e o cara conseguia ter ideias que nós usamos até hoje, né? A gente consegue provar a gravidade hoje, mas com base em todos os conceitos. E a gravidade, se a gente parar para pensar, é um tema até novo, né? Tem 300 anos, em torno de 300 anos de descoberta. Se a gente parar para pensar, é muito pouco. Em vista do tempo que nós temos de mundo, exato. É muito atual. E é aí que entra o outro estudo que eu trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre hoje, que é sobre o ser humano, né? De onde a gente veio, que tá ali. Pessoal, tem gente aqui falando, normal essa falta de respeito no mundo polarizado. O Fabrício tá falando. Creio que seja mais um medo e dificuldade naquilo que se crê. Haja uma contradição. Exatamente. Normalmente o ser humano, o Fabrício, né? Fabrício, isso. O ser humano, ele tem medo daquilo que ele não conhece, né? Então é fato que quando a gente não conhece alguma coisa, a gente tem medo daquilo. Imagina o ser humano, e é um outro gancho de algo que está ali na frente pra gente falar, mas é um outro gancho. Imagina o primeiro ser humano que começa ali a conseguir pensar e ter raciocínio, ver um raio caindo numa árvore e essa árvore pegando fogo. Ele teve muito medo, com certeza, daquilo, né? E segundo alguns estudos que eu também realizei, como o ser humano começou a acreditar no sobrenatural, como o ser humano começou a acreditar em deuses e afins. Então, os primeiros relatos de religiões é através da escrita do ser humano, né? Mas antes disso, se a gente for parar para pensar, o ser humano já devia pensar em algo sobrenatural, só que não está descrito. A gente não tem a ciência por trás disso para conseguir lá. A gente não estava lá para saber, né? Então eu acho que quando a gente não conhece algo, a gente tem medo daquilo. E como que a gente consegue melhorar isso? Conhecendo, estudando e assim por diante. O Fabrício também mandou um certo tipo de dissonância cognitiva. Acredito que sim. Bom, então falando sobre o estudo, né, que a gente teve lá do ser humano, os Australopithecus, 3,5 milhões de anos, até 2 milhões de anos atrás, né, o Homo habilis de 2,4 a 1,6 milhões, que é de onde a gente veio, né? Os Neandertais, de 2,5 milhões, até 12 mil anos, e os Homo sapiens, se a gente for parar para pensar, nós estamos aí
alguns estudos de 300 mil anos até 195 mil anos antes de Cristo até agora, né? Essa é a nossa trajetória, segundo temos aqui, normal. Uma pergunta, Santo. Supondo que a fé se derivou, esse é o Leonardo, se derivou de fenômenos que o homem não conseguiu explicar na época, seria possível chegar a um ponto onde isso não seria mais uma realidade? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vou ler de novo, tá? Para não tentar entender errado. Supondo que a fé se derivou de fenômenos que o homem não conseguia explicar na época, seria possível chegar a um ponto onde isso não seria mais uma realidade, a fé nossa atual, o Leonardo, se é o que eu entendi? Eu acredito que aquilo que a gente encara hoje, esse é o meu ponto de vista, tá? Como fé, a gente não pode explicar algumas coisas por falta da tecnologia atual, talvez em breve a gente consiga. Mas tem coisas, se a gente for parar para pensar, que o ser humano não vai chegar a uma resposta, acredito que jamais. Tá? Eu acho que o ser humano vai chegar um momento que vai ser extinto e não vai obter essa resposta. Que é, por exemplo, a gente vive, o planeta Terra é um ser vivo. Sim. O planeta Terra é vivo, o nosso sistema como um todo é vivo, né? O sistema solar, enfim, a gente tem toda um organismo aí, né? Assim como uma bactéria que vive dentro da gente jamais vai conseguir conceber o todo que existe na gente, nós não vamos conseguir conceber um todo que existe ali ao nosso redor, tá? Muita gente tem muitas teorias sobre, eu não vou entrar no contexto religião e fé aqui, mas eu acho que aquilo que a gente acredita, da onde a gente vem, a origem da vida, como que a gente é criado, porque muitos animais, eles são... os animais, eles não pensam. Por que o ser humano pensa? Isso a gente não jamais vai conseguir explicar. Porque isso a gente tem que acreditar. Eu acho que vai ser muito difícil a gente chegar nisso. Assim como a gente não vai conseguir explicar o que existe, né, ali ao nosso redor, o universo como um todo. Porque é tudo como se fosse um organismo que é muito maior do que a nossa capacidade cognitiva. Sim. Tá? Tadeu, não sei se você quer colocar alguma coisa sobre Não, isso. é interessante isso, realmente, né? É a mesma coisa quando a gente fala assim, olha, defina para mim que é presente, passado e futuro. Do ponto de vista da ciência, todo o conceito que nós temos de presente, passado e futuro, ele está mediante quem? A velocidade da luz. O que nós entendemos na escola? Que nenhum corpo, nenhum ser vivo ultrapassa a velocidade da luz. A não ser o buraco negro, né? O que Exatamente. existe do Hoje, na evolução, né, da física quântica, né, na física muito mais avançada que nós temos hoje, com certeza vai existir provas, vai existir situações. Mas, a princípio, a gente vive com base que todos os seres na Terra e os corpos em si estão na velocidade da luz. Então, é aí que a gente define presente, passado e futuro. A partir do momento que alguém chegar com uma nova teoria e falar que isso não existe, existem corpos que ultrapassam essa velocidade da luz, cai por terra tudo que nós aprendemos até agora. tudo que a gente sabe. Então, por isso que eu falo, o ser humano é um ser em transformação. Então, automaticamente, se isso um dia acontecer, com toda a certeza do mundo, não sei se vai ser na nossa geração ou em outras, mas nós vamos ter que reaprender e entender novamente as coisas. Só que aquilo que nós aprendemos aqui não vai ser desperdiçado. Vai ser base para a gente ajustar muita coisa que tem que ser ajustada. Como eu escutei no podcast que eu vi do Sérgio Sacani, né, ele diz o seguinte: a gente trabalha num modelo atual, que é o que serve pra gente hoje. Isso. Esse modelo não será descartado. A partir de novas descobertas, um novo modelo surge, mas até como uma lei. A lei, ela existe até um certo ponto. Quando uma lei é revogada, tudo que aconteceu para trás daquela lei tem que ser julgada naquele contexto, que era naquele momento, que é o que se vivia. E às vezes a gente julga muita coisa que aconteceu no passado com o nível de conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, coisas que aconteciam lá no passado, por exemplo, lá em Roma, quando tinham aqueles o pessoal ser jogados aos leões, enfim, né? E o que acontecia, hoje a gente julga com o nosso olhar de hoje, mas naquela época era normal, né? Acontecer. Não tô falando que é certo fazer, Mas é a realidade da época. E a gente julga com o nosso olhar de hoje.
não o da época. O mundo era muito diferente naquela época. Os conceitos, as situações. Esses tempos atrás foi interessante, na sala de aula, o aluno perguntou assim: professor, por que a gente não vê falando nada de extraterrestre na Bíblia? ET, essas coisas. Aí eu respondi, eu falei assim, olha, vamos parar para pensar. Será que naquela época eles tinham conhecimento suficiente para trabalhar essa situação? É muito diferente do que nós temos hoje, né? Hoje você tem NASA, foguetes, né? Astrofísicos, pessoas estudando e entendendo o que acontece lá fora. Não diga assim, não sei se existe, não. Não vamos entrar nesse mérito. Porém, como você falou, de você entender a realidade. Isso não vai estar citado na Bíblia, por quê? Porque não era uma realidade deles. O foco não era esse naquela época. As pessoas não estavam estudando sobre essa informação. Né? Talvez, vai saber, houve-se estudos, mas não era relevante. Assim como talvez lá na frente, há 50, 100 anos pra frente, as pessoas que viverem naquela época vão olhar pra trás e falar, olha aquele povo, que bando de, né, vivendo, fazendo isso ainda, fazendo conexão via cabo. Sim. Meu Deus, né? Não é? É a nossa realidade hoje. Mas como vai ser lá na frente? Nós já chegamos em gerações que tá usando a fibra ótica e não conheceu a internet de escada. Não. Ninguém sabe o que é a realidade da internet de escada. A gente conhece, né? Ninguém sabe que tem que entrar meia-noite porque os pulsos eram mais baratos, né? Hoje a realidade da nova geração, eles não têm essa ideia. Eu também não conheço não, do que você tá falando. Então, né? E é assim que funciona. Bom, trazendo mais um pouco... o Ricardo escreveu aqui que ele está estudando sobre experiência de quase morte. E nesse momento parece que a ciência e a fé se entrelaçando nisso. Ele acha interessante. Bacana, Ricardo. Muito bom. Depois, se você puder trazer esses estudos aqui com a gente. Compartilha. Até se um dia você quiser, puder, vem aqui falar um pouco com a gente sobre esse assunto. Vai ser bacana. Né? Então, fazendo... que é o nosso intuito do primeiro episódio, né? A gente já falou um monte de coisa, mas o intuito do nosso primeiro episódio é falar com a origem, né? Tem muita coisa para se tratar. Da fé, tem muita coisa. Então a gente vai tentar trabalhar, a pesquisa foi extensa, acho que não vai chegar nem na metade da pesquisa para esse episódio. Né? Mas trazendo aqui, falando um pouco sobre a origem das religiões, né? Então, acredita-se que antes mesmo da escrita, o ser humano já passava a acreditar em forças sobrenaturais. Não estamos entrando no quesito Deus e religião. Forças sobrenaturais que chamavam... não tinham nome de Deus, mas eles chamavam de algo além, né? Que é através das forças da natureza. Então, acreditava-se que os deuses e as forças sobrenaturais estavam nas forças da natureza. Então, nesse contexto, o ser humano passou a acreditar que o raio, por exemplo, era um ser da natureza, era um ser superior que estava lá e estava fazendo algo. Inclusive, eu estava fazendo um estudo que disse que lá atrás, antes mesmo dos Vedas, que já a gente vai falar um pouco sobre, o ser humano tinha uma imagem da deusa Vênus. Não vou chamar de deusa, tá? Mas ela chamava de Vênus, tá? E eram algumas estatuetas que tinham de uma mulher com seios grandes, com quadril largo. E era uma época que não se, segundo alguns estudos, e ele não é 100% verificável, tá? Mas é uma coisa que tem alguns relatos por essas imagens. Uhum. Então, o que acontece é que o ser humano acreditava que a mulher era o centro de tudo e a mulher era o que concebia. Então, só dependia da mulher para descendência. Não dependia do homem. Então, eles não sabiam que era através da relação sexual que acontecia o nascimento de uma criança depois de 9 meses. Eles não faziam esse relato. Então, a mulher era tida como centro de tudo e o homem absolutamente nada nessa época. Então, a mulher era tratada como se fosse uma deusa nessa época. E aí, claro, através da ciência, do verificar, não, depois que acontece a relação sexual, depois de 9 meses, e aí que se começa, né? Mas então, assim, acredita-se que o ser humano...
os Vedas, de fato, eles viveram... Muita gente fala que os Vedas são os hinduístas, né? São os hinduísmos, mas é errado a gente falar que os Vedas são... O hinduísmo é uma religião de fato. Então, segundo alguns estudos que eu estava fazendo, os hinduístas, na verdade, eram como se fossem tribos indígenas que cada um tinha a sua crença. Eles acreditavam nos que são chamados os Vedas, né? Que são os deuses. E cada tribo tinha o seu, que era muito relacionado à sua força da natureza que estava ali ao seu redor naquele momento. Então, para alguma tribo era o rio que estava passando, para outra tribo era uma árvore gigantesca, enfim, né? Estou só supondo aqui. E os Vedas é o primeiro relato que a gente tem de religião, tá? Então ele é uma árvore do hinduísmo, mas o hinduísmo é como se juntasse essas tribos e juntasse numa religião só. Que não é verdade, né? Cada um tinha a sua. Então é a mesma coisa que a gente pegar todas as tribos indígenas do Brasil e falar que é a religião indígena, vamos supor. Mas não, cada tribo tem o seu pensamento. E nessa época, quando dois ou mais grupos se encontravam, eles se juntavam e unia os dois Vedas, ou os três Vedas. Então eles eram politeístas nesse momento, né? Então a origem das religiões começou aí. Eu acho que a gente vai falar só sobre os Vedas hoje, pelo tempo, né? A gente já está aí há um tempinho no ar, a gente não quer estender muito. E eu também vou trazer aqui sobre algumas Vedas aqui, deixa eu só achar. Então, os principais relatos de Vedas que a gente tem é a Varuna, que é Deus zelador da ordem, a Indra, que é o guerreiro fecundador, e o Agni, que é o Deus sacerdote ou Deus do fogo. Trazendo um pouco do fogo aqui, o fogo eu acho que é como você disse, né? O ser humano passou a conhecer o fogo e tudo mais. Né? E o fogo eu acho que ele era o principal elemento que era atrelado a uma força sobrenatural lá na antiguidade. Né? Tanto que o fogo é usado em diversas religiões ainda hoje como a gente elevar o nosso pensamento através de uma vela, através de fogo, enfim, relatos. A gente até hoje usa o fogo como símbolo, né? Sim. De algo sagrado, não que seja ele, mas a gente chegar ao sagrado. Né? E é um símbolo pré-histórico que a gente acaba utilizando até hoje. O mesmo fim que foi descoberto naquela época, olha, eu preciso cozinhar o alimento, eu preciso gerar um aquecimento, um conforto térmico, as funções ainda continuam sendo as mesmas. É claro que aprimoradas, melhoradas e muito evoluídas, mas a origem do fogo é a mesma. Não é? Nós não temos roda quadrada. Não é? Por quê? Porque, cientificamente falando, entende que o quê? Qualquer superfície circular tem o mínimo de atrito possível com o solo e facilita a movimentação dos corpos. Mas como que a gente descobriu isso? A invenção da roda. Depois de muito tempo, que a gente foi entender isso que eu estou te falando agora. Mas lá naquela época, o que ele entendia? Ele entendia que se ele colocasse um tronco de árvore embaixo de uma pedra, ia facilitar a movimentação daquilo que era pesado, ele não ia dar conta de carregar. Mas não sabia de nenhuma conta de atrito. Não, jamais. A ideia é essa. A ciência, às vezes, ela se faz de experimentação. É empírica, né? Essa é a ciência empírica. Aqui. Olha, está facilitando a minha vida, eu vou usar. Mas agora para quê? Não sei, eu sei que está me ajudando. Então é isso, né? Depois de muito tempo. E o ciência se faz a partir disso, de você entender aquilo que você está fazendo. Né? Então, se a gente tem toda uma evolução, é por conta do quê? Porque o homem, em si, ele quis cada vez mais melhorar a sua atuação e entender cada situação que fosse benéfica para ele mesmo. Temos alguns recadinhos aqui. O Leonardo... não, esse já foi. O Ricardo também. O Maximilian, não sei se eu estou falando o seu nome certo. Se não me engano, Alfonso Luiz Constante desenvolvia livros sobre experiências de quase morte. Bacana. Maximilian, acho que estou falando o seu nome certo. Vou dar uma pesquisada sobre esse autor. Talvez para dar uma olhada. Muito interessante. É bem bacana vocês trazerem essas coisas pra gente falar. Vou fazer uma pergunta
Vou fazer uma pergunta agora pra você. Você acha que a gente tá sozinho no mundo? No universo, desculpa? Hoje, quem garante isso? Não sabemos. Não é mais uma garantia. Né? NASA, ciência, publicando vários artigos, várias situações científicas. Ainda essa semana estava mostrando, né, eu estava vendo um artigo de uma nova galáxia existindo. Né? Existindo não, sendo descoberta. Então quem garante que nós estamos sozinhos? Não sabemos. E outra, o que a gente tem de conceito de vida? Vida baseada no carbono. Sim. Então a gente acha que a vida ela é baseada no carbono. Se a gente for procurar a vida fora daqui, o que a gente encara por vida é se tem uma ligação de carbono para transformar as moléculas, enfim. Agora, a vida que a gente conhece assim, que faz sentido dentro do nosso planeta, talvez a gente encontrou vida e não sabe, sim, em outro lugar. Né? Então é outra coisa que é a fé. Nos mais recadinhos aqui, o Fabrício falando, por isso a importância da ciência de base, algo que não parece ter aplicação quando descoberto anos depois, se demonstra sendo indispensável, como foi a eletricidade na época do Faraday. Exato. Recomendo o problema dos três corpos. Ouvi bastante falar sobre isso, esse problema dos três corpos. Tá na minha lista para pesquisar, Fabrício, e é algo que eu pretendo trazer aqui para vocês. E é legal também, para e pensa em toda a evolução que o Tesla gerou na época dele. Né? Todos os estudos que o Tesla fez, né? Ficaram ali parados, inertes, ninguém nem imaginava como funcionaria, e hoje é uma realidade, não é? Tanto que na época se pichava que a eletricidade matava. Sim. Não se queria a eletricidade. Sabe uma coisa que eu tô vendo hoje acontecer, e muita gente tá indo contra, mas uma frase que eu ouvi de um professor da faculdade, na época, que ele repete essa frase até hoje, é: a tecnologia não dá passo para trás. Não dá passo para trás. Então, eu acredito que, uma vez descoberto, a gente só vai para frente. Então, a inteligência artificial hoje é algo como a eletricidade lá atrás. Sim. Muita gente está indo contra, porque vai tomar o nosso lugar e etc. Mas, cara, não volta. Não volta. Quem não souber usar, vai ficar para trás. Então, a gente só tem que aceitar e melhorar e não deixar acontecer. Trabalhar para não deixar acontecer aquilo que o povo fala que pode acontecer. Né? E é dessa forma que o ser humano evolui. Exato. Então, hoje, o que sabemos de inteligência artificial? O mínimo. Mas ainda tem muita coisa para avançar. Tem. E vai nos ajudar muito. Com certeza. Ela vai substituir o homem. Eu acho que não tem como. Vai. Porque o ser humano tem uma coisa que nenhuma máquina ainda tem, que se chama sentimento. Exato. Né? O ser humano toma decisões baseadas em sentimentos. Às vezes é ruim. E não dá para você sintetizar o sentimento. Não dá. Não tem como. Não tem. Ainda. Porque talvez a inteligência artificial vai criar uma máquina, vai criar outra, enfim. Existe um relato também de um outro professor meu da faculdade, que eu levo até hoje, que a nossa vida do ser humano ela é baseada no carbono. Ela é montada em cima do carbono. Sim. E eu acho que a inteligência artificial está trazendo a vida montada em cima do silício. Eu acho que em algum momento ela vai tomar conta própria. Não que isso seja ruim, a gente pode conviver. Às vezes vai ser uma maneira diferente da gente perceber a existência. Exato. Eu acho que a tecnologia é isso, né? A tecnologia ela não vem para prejudicar ninguém. Né? É claro, tem gente que usa ela de forma prejudicial. Isso é inevitável. Porém, ela é benéfica, né? Ela traz avanços, ela traz melhoria e traz qualidade de vida, né? Esse dia até falando de tecnologia, eu brinquei na sala de aula, né? Pega a música do Sérgio Rei, A Panela Velha que Faz Comida Boa. Ela já é uma senhora, tem mais de 30 anos. Nós temos 30 anos. Você se considera Você já está quase nos 40, Tadeu. Quase, mas não estou. E você se considera um senhor, um idoso. Então, para você ver, uma música de 30 anos atrás era uma realidade. Era uma senhora, né? Já tem mais de 30 anos. Não, hoje não. Eu me considero um jovem de
18. Mas isso que é legal. Por que a gente se considera jovem? Porque a tecnologia, a evolução, toda a modernidade que o mundo vem trazendo para a gente, isso vai fazendo com que as pessoas fiquem diferentes do que eram os nossos pais. Isso é legal. Pra gente finalizar o episódio de hoje, que a gente já até se estendeu um pouco do horário que a gente tinha previsto, você sendo físico, matemático, enfim, a matemática ela foi descoberta ou ela foi criada? A matemática ela foi adequada à necessidade do ser humano. É uma ferramenta? É uma ferramenta. Uma ferramenta. Ela já existia. E aí? Na verdade, o que a gente entende lá dos sumérios, né, que pré-história, né, os sumérios foram que criaram os primeiros sistemas de contagem, né, que ainda a gente até brinca, né, que não eram matemáticos, eram contadores. Era o ato de você registrar, né, de marcar numa tábua lá de barro as quantidades, né, os pontos, aquilo lá era uma quantidade. Era um sistema de organização, né? Então a matemática, eu penso assim, ela surgiu do ser humano entender e organizar a vida dele, não é? Lá no início da agricultura, como que o cara tinha, né, o gado, como que ele ia administrar isso? Ele precisava quantificar. Então o ser humano ele sentiu a necessidade de ter algum sistema que ajudasse ele a organizar as coisas. E aí que vem a matemática. Inclusive, a matemática é isso. A origem da palavra cálculo, né, vem das pedras que eram usadas para contar as ovelhas que passavam pela porteira. Então, cálculo é pedra, né? O nome cálculo é pedra. Então, quando você fala, tô com cálculo de rim, tô com pedra no rim. Então, quando a gente faz o ato de a palavra cálculo, né, que é fazer contas hoje, nada mais é do que se remete lá atrás. O calcular, usar pedras para contar. E, se a gente parar para pensar, a matemática para aquela época era uma ciência. Exato. Entendeu? Era algo que ele conseguiria entender, que ele conseguiria provar usando uma ferramenta. E a gente só tem os computadores hoje por causa dos cálculos e a descoberta do sistema binário para conseguir usar energia elétrica para isso. Olha só, né? A união de tudo. Bom, acho que a gente pode encerrar. Temos mais um recadinho aqui. Maximiliano, o Fabrício. Oi. Por isso a importância da ciência, da base, já foi? Recomendo o problema? Não, acho que já falamos todos os recados. Né? Então, pessoal, gostaríamos de agradecer imensamente a todos que estão aqui com a gente ao vivo, né? Todos os que irão assistir também depois esse episódio gravado. Deixa seu recadinho ali pra gente. A gente vai olhando e espero que tenham gostado bastante desse episódio. E em breve teremos mais. Um convidado já tá na agulha ali, né? Tem novidades. Só estamos alinhando a data, né? Com esse novo convidado aí que a gente vai trazer para falar um pouco sobre. Tem um know-how, assim, espetacular para falar sobre o assunto, né? Então, em breve a gente solta a data aí, só estamos alinhando a agenda. Mas acredito que em breve a gente já traz ele. E siga a gente nas redes sociais, no site cafecaciencia.com.br. Vocês têm o acesso a todas as nossas redes sociais, ao nosso canal do YouTube. E logo depois dessa gravação, vamos deixar aqui embaixo na descrição, tá? Na descrição já tá também no site. E vamos deixar disponível também no Spotify. Vou pegar o áudio, a gente vai pegar o áudio, né, dessa gravação e vamos jogar para o Spotify. Pode acompanhar a gente por todas as redes aí. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Nós agradecemos aí. Não esqueçam, pessoal, também de deixar aí embaixo sugestões para os próximos temas, porque essa conversa é uma conversa extremamente ampla, né? Então eu tenho certeza ainda que vai gerar muitos episódios aí e vocês contribuindo é muito mais interessante, fica bem melhor. Então muito obrigado, galera. Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.